Veja no ICL Notícias, segunda edição. Israel cada vez mais isolado. Em meio ao massacre em Gaza, Espanha, Noruega e Irlanda anunciam que vão reconhecer Estado palestino. Por isso, reconoceremos al Estado de Palestina. Poderia ter sido evitado. Ministro do Empreendedorismo, Márcio França, diz ao ICL que falta de manutenção de comportas agravou o desastre em Porto Alegre. A falta de manutenção nas comportas que fez com que a cidade de Porto Alegre enchesse. Mudança de tom. A fim de levar a segurança. Após ter mandato de senador mantido pelo TSE, Sérgio Moro abandona críticas ao judiciário e elogia juízes. O julgamento foi técnico, foi independente. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Uma ótima noite a você. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Eu sou a Roberta Garcia e hoje eu tô aqui no Uni2 com Chico Sá. Boa noite, Chico, para você. Boa noite, queridíssima Roberta. Boa noite, Juliano. Estou também na companhia de Juliano Medeiros, historiador e cientista político. Juliano, boa noite, seja bem-vindo. Roberta, obrigado. Estamos de volta ao ICL. É isso aí. Olha, Gabi Varela e Rodrigo Viana voltam amanhã. Tá bom, comunidade? Olha, vamos falar de muita coisa hoje aqui no programa, tá? Na política internacional, tivemos a decisão de Noruega, Irlanda e Espanha de reconhecer o Estado palestino. Tá aí uma dura postura contra Israel. A Elô Vilela vai analisar pra gente daqui a pouquinho. E hoje, a Elô passou o dia pelos corredores da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça começou a discutir a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que criminaliza 100% as drogas no Brasil. Uma verdadeira afronta ao STF. Que está votando exatamente o oposto, né, Chico? A descriminalização. Ah, se depender dessa gente aí, você sabe, né? Eu acho que até acabar essa legislatura, a gente não vai ter sossego. Essa pauta braba, pesada de costumes vai continuar imperando. O eco do bolsonarismo, assim, todo dia na Câmara, a gente sente que ele é forte, continua forte. Roberto, até 2026 é esse sufoco. E Moro fica até 2030. Meu Deus tempo pra caramba. Olha, daqui a pouquinho vem o Demore, lá do Sul, também participar do programa com a gente. E ele vai analisar a absolvição, né, de Sérgio Moro pelo TSE. Hoje Moro deu uma coletiva e a gente vai ver daqui a pouquinho também. É isso, Juliano. Foi um 7-0, decisão unânime. Pior que o 7-1, né, Roberta? 7-0 é pior que o 7-1. E o Guilherme Amado ontem trouxe para a gente aqui no ICL que já havia essa expectativa de que possivelmente o TSE faria um julgamento de olho já na eleição para o Senado de 2026, numa pacificação com os senadores que são os parlamentares que têm atribuição de fazer impeachment de ministro do Supremo. Parece que o Supremo colocou a viola no saco, baixou o tom, depois de ter tido uma postura importante, altiva, para defender a democracia no Brasil, para punir os responsáveis pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Parece que agora o Supremo baixou o tom para tentar aí um processo de pacificação com o bolsonarismo, e quem paga a conta é a sociedade brasileira, que vai ter que conviver com essa gente pelos próximos anos. Agora, muita gente da esquerda achou que Moro fosse cassado, né? E que se fosse, na verdade, cassado, seria pior. Você concorda? Havia a leitura de que a vaga ao Senado no Paraná jamais seria da esquerda numa eleição. Correríamos o risco, inclusive, de promover a Michele Bolsonaro nessa vaga e ela ganhar a eleição. É essa a leitura. Mas o que rolou foi um tremendo acordão, né? Descarado, não tem o que dizer. Até deram uns cutucões, o chamado no popular, alguns esporros no Sérgio Moro, né? A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, falou, ele não é exatamente um modelo ético de comportamento na pré-campanha. Ele recebeu o Floriano de Azevedo Marques, que era inclusive nosso colaborador aqui,
no ICL2, lembra Lembro. Floriano? Também puxou a orelha ali do Moro, mostrando que se julgado o Moro, julgado nos critérios do Moro, estaria no inferno das punições, mas não havia, a desculpa técnica é que não há legislação para julgar pré-campanha. Tem um álibi aí técnico. Né? Mas tudo isso começou, ao meu ver, naquele encontro quando o Moro vai com toda a humildade do mundo e se agacha ali, se ajoelha diante do Gilmar Mendes e pede clemência. O Gilmar dá-lhe uma sapatada, dizendo que ele tem que estudar, que ele é um péssimo juiz, dá uma esculhambação, mas ali começa o acordão que rendeu o liberou geral de ontem. É isso. Não, duas análises e uma opinião. Primeira coisa, de fato, as últimas reformas eleitorais no Brasil criaram um vale-tudo na pré-campanha. Né? Porque as campanhas eram muito longas no Brasil, eram campanhas de 90 dias. A reforma eleitoral que o Rodrigo Maia conduziu em 2015 reduziu as campanhas de 90 para 45 dias, com o argumento de que 90 dias era muito tempo, que se gastava muito dinheiro, que se tirava caixa 2, corrupção, etc. Só que, ao encurtar a campanha para 45 dias, eles flexibilizaram as regras para a pré-campanha. Então, é parcialmente verdade o argumento de que... Tem uma desculpa técnica aí, tem uma né? Dá pra... Mas é uma desculpa mesmo, Chico, porque, na verdade, existe a figura da campanha antecipada. E o Moro fez campanha antecipada, na medida em que ele ficou promovendo o seu nome como pré-candidato a presidente, usando recursos do fundo partidário do partido ao qual ele estava afiliado, para dizer na imprensa, em comícios, em atos políticos, que era candidato a presidente, ganhando uma mega exposição, e depois recua dessa pré-candidatura para ser candidato ao Senado, ele se beneficiou dessa exposição. Então, teve campanha antecipada. Eu acho que disso não há como recuar. Agora, saindo do plano da análise para o plano da opinião, olha, o Moro é um sujeito que tinha que ser banido da vida política brasileira. O mal que esse cara fez, não só para a economia, para os empregos, para a democracia, mas perseguindo, usando o judiciário como uma máquina de perseguição política aos seus adversários, à esquerda em particular, um homem que colocou um ex-presidente da República sem provas, 580 dias na prisão. Que esse sujeito continue com o mandato eletivo é um escárnio, é um tapa na cara do povo brasileiro. A quantidade de crimes que o Moro cometeu é estratosférica, inclusive crime eleitoral. Tinha que ter sido cassado. Um juiz com um projeto político. Não combina, né, Juliana? Combina. Não dá. E olha, além de Sérgio Moro, outra figura que foi abandonada na estrada pelo entorno de Jair Bolsonaro é a deputada Carla Zambelli. Ontem a gente contou aqui, né, que ela se tornou ré pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A deputada está com o relacionamento abalado com o Bolsonaro desde que resolveu perseguir, armada, um jornalista negro pelas ruas de São Paulo, isso às vésperas da eleição de 2022. Zambelli, então, não encontrou solidariedade nenhuma depois da decisão contra ela no STF. A colunista do Globo, Malu Gaspar, acompanha grupos de WhatsApp de bolsonaristas e disse que a decisão da primeira turma nem foi mencionada no grupo. Nas palavras de um aliado de Bolsonaro, ouvido por Malu, Carla Zambelli, abre aspas, nem sequer existe para o ex-presidente e seus aliados. Meninos, mais um que ficou na rua, mais né? Abandonado um que é a cara do bolsonarismo, né? Eles abandonam mesmo, o Bolsonaro não quer saber. Inclusive, gente que comungou da intimidade ali, da cozinha do Alvorada, ele larga a Carla Zambelli. Até outro dia estava com o Bolsonaro na Alvorada, no Palácio da Alvorada, tomando cafezinho com o hacker, lá dentro. É impressionante, né? Porque, na verdade, isso revela um certo ethos do bolsonarismo, né? Porque eles não são solidários nunca. Não. Eles não são solidários com quem está passando trabalho na pandemia, não são solidários com quem está se afogando no Rio Grande do Sul, não são solidários com as pessoas com os pobres. Ou seja, a ausência de solidariedade alcança até os deles. Se precisar deixar alguém no meio do caminho, deixar alguém na estrada, eles deixam também, não tem nenhum pudor. E a Carla Zambelli é outro exemplo que a gente pode resgatar também de como que a normalização do absurdo vai colocando as instituições em xeque, né? Nós acabamos de mencionar que o Supremo tinha elementos factuais para caçar o Sérgio Moro
e tomou uma decisão política, o Supremo não, o TSE, perdão, tomou uma decisão política de não caçar o Sérgio Moro para melhorar suas relações com o Senado Federal. Pois o fato da Carla Zambelli não ter sido caçada ainda, depois de tudo que fez, se tornou ré agora, vai ser julgada, enfim, isso é outra coisa. Mas que ela mantenha o seu mandato na Câmara dos Deputados, olha, é uma desmoralização tão grande para a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E, claro, expressa o acordo que o Arthur Lira mantém com os bolsonaristas. O Arthur Lira hoje é um grande bloco para controlar a Câmara dos Deputados, onde ele depende muito dos bolsonaristas para governar e, portanto, também faz parte dessa operação abafa uma deputada que dissemina fake news, que disseminou... Olha, eu lamento mencionar, quando eu estava na presidência do PSOL, a Carla Zambelli difundiu uma fake news contra o PSOL bizarra, falando de pedofilia, de coisas assim abjetas. A gente entrou com uma ação contra a Carla Zambelli, na época caiu na mão do ministro Celso de Mello, e ele disse que ela estava protegida pela imunidade parlamentar para falar o que quisesse. Naquele momento, era começo do governo Bolsonaro, a gente entendeu que essa turma ia ter liberdade para pintar e bordar porque o judiciário não ia enfrentar. E só enfrentou, a verdade é essa, só enfrentou quando os ataques se dirigiram ao judiciário. Quando o Silveira, aquele fortão do Rio de Janeiro, quando eles começaram a falar do STF, aí a conversa mudou. Mas enquanto eles estavam difundindo mentiras contra o Jean Willis, contra a Gleisi Hoffmann, contra o Haddad, contra o PSOL, contra o PT, contra a Manuela Dávila, tudo normal. Abandono mesmo, né, Chico? A gente tem vários exemplos aí. Vai pra cadeia, é denunciado, foi pro STF, atrapalhou a reeleição. Adeus, colocado de lado. E o Jair Bolsonaro, ele ainda culpa, ele queria criar algumas desculpas para a derrota dele em 2022, e ele culpa aquela cena da Carla Zambelli correndo atrás do Luan, o jornalista, aqui no Jardim de São Paulo. Ele acha que aquilo tirou muito voto, que seria o suficiente para não ser derrotado. É mais uma desculpa, mas ele ainda coloca na cota da Zambelli essa derrota. Agora, a gente não pode esquecer também de Walter Delgatti Neto, né? O hacker de Araraquara, que também entrou aqui, né, nesse pacote. Esse também tem que ser julgado, né? Quer dizer, o fato dele ter ajudado o Brasil a saber, através do vazamento do Telegram, né, dos membros da Força Tarefa da Lava Jato, na 13ª Vara, dele ter ajudado o Brasil a saber o absurdo que foi a Lava Jato, dele ter cometido um crime, porque também não, né, entrou na privacidade das pessoas, entrou no aparelho celular das pessoas. O fato dele ter nos ajudado a saber disso não faz dele uma pessoa que exatamente proba, né, Chico Sá? Não faz mesmo. Não é exatamente um exemplo da moralidade pública. Então, faz dele um belo personagem para um seriado, para um filme. Documentário do ICL, porque né? o cara está na Vaza Jato, ele ajuda o Brasil descobrir a mutreta, a maior fraude judicial do mundo, né, que foi cometida pelo Sérgio Moro e pelos procuradores. Depois ele vai... É preso rapidamente pela Polícia Federal do Moro, na época. Exatamente, pela Polícia do Moro, exatamente, como se fosse uma vingança do Moro. Vai ajudar o bolsonarismo a tentar provar que as urnas poderiam ser fraudadas, mesmo sabendo que não daria certo aquilo. E agora condenado junto com a Carla Zambelli. É muita história, né? Deve ter pouco hacker no mercado, né, Roberta? Para os caras terem que recorrer ao Delgatti. Mesmo, né? Pô, o cara já foi preso, né? Não é exatamente o melhor hacker que tem no mercado. Mas hacker e lavador de dinheiro. Hacker e grandes doleiros tem pouco ainda no Brasil, por incrível que pareça. Tanto que você pega o Youssef. Trabalhava para vários. Trabalhava, inclusive, para grandões das comunicações, da área de comunicação do Brasil, que eu não vou citar aqui, porque o meu advogado não está em dia. Ninguém ligado ao ICL, vamos deixar claro. Mas na hora que a lavanderia é grande, que o volume de dinheiro é muito grande, o doleiro vai ser o mesmo. No tempo do PC Farias, chegava a hora que o doleiro era o mesmo doleiro da elite paulistana, da Fiesp, e do PC Farias com o Collor. Então, chega uma hora que a lavanderia não aguenta, tem que chamar o maior para lavar. É verdade. Então, é daí que esses personagens se repetem nos escândalos. A gente acha, que coincidência, o mesmo doleiro. Não, gente, é porque só aquele doleiro lava daquele tamanho de dinheiro, aquela trouxa toda de dinheiro. A galera toda, né? Agora, só mais 2 pontos sobre o julgamento, é que Carla Zambelli foi chamada de burra,
pelo ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia, numa delicadeza, numa finesse, né? Digna. Já falou que era Mineiro. desinteligência artificial. Tá bom para você? Ô, Roberto, ainda falou também aquelas imagens olímpicas, né? Do Triplo Carpado. carpado. Realmente. A Melúcia estava de bom humor nessa sessão. Muito bem. Gente, o cônjuge Sérgio Moro foi absolvido pelo TSE e manteve o mandato de senador. Continua também, agora mais obcecado do que nunca, para derrotar o PT em 2026. Quem conversa com a gente agora é Leandro Demori. Vamos falar sobre esse julgamento, Demori. Boa noite para você. Boa noite, Rô. Boa noite, todo mundo. Prazer em estar aqui de novo. Que bancada maravilhosa hoje, hein? Né? Não temos o nosso Rodrigo gripado, mas temos um substituto à altura hoje. Boa. Hoje você tem um colorado aqui para fazer um contraponto ao seu gremismo. Vai, tricolor. Hoje pela manhã, o ex-ministro de Bolsonaro deu uma coletiva para elogiar a justiça brasileira, depois que o TSE confirmou o entendimento de que não houve abuso de poder econômico na campanha de Moro nas eleições ao Senado, né, em 2022. Em seu discurso, Sérgio Moro até elogiou a imprensa pelas análises favoráveis a ele. Vamos ver. O TSE proferiu uma decisão que acho que a opinião pública é unânime. Tenho visto a imprensa hoje, os comentaristas, todo mundo afirmando que o julgamento foi técnico, foi independente e foi correto. Não vi críticas ao conteúdo jurídico desse julgamento. E aí nós temos que nos orgulhar do nosso judiciário que mostrou essa independência. É isso, né? Sérgio Moro já foi o herói da imprensa, já odiou a imprensa e hoje ama a imprensa novamente. É isso, né? O todo mundo dele é a Globo News, né? Agora, gente, o Sérgio Moro foi salvo pelo acordo político, né? O Sérgio Moro pode... Eu às vezes, né, eu tenho uma saudade, assim, da hipocrisia na política, então é bom ver alguém sendo hipócrita de novo, né? Realmente, a gente está um pouco cansado, né, das pessoas perdendo, assim, a noção da hipocrisia. Às vezes é bom a hipocrisia na política, né? Passa aquele ar de normalidade, a gente não fica tão preocupado, assim. O Sérgio Moro entrou num grande acordo. 2 meses atrás, o Sérgio Moro estava cassado no TSE. É isso que aconteceria, mas as pressões políticas dos últimos tempos, elas foram levando também o próprio Supremo a revisar algumas coisas, né? O ministro Alexandre de Moraes foi trocando algumas decisões que seriam tomadas porque a pressão realmente é muito grande. Há uma preocupação, esse ano a gente tem eleição da Câmara e do Senado, essa decisão em relação ao Moro impacta diretamente na decisão da Câmara, entraram em campo aí Alcolumbre, Pacheco, Bolsonaro, Michel Temer, assim, entrou muita gente para salvar o Moro e a coisa acabou acontecendo, né? O caso dele, jurídico, era um caso que poderia pender tanto para um lado quanto para o outro. Qual é o grande problema? Acaba liberando muita gente nas próximas campanhas a fazer pré-campanha como prefeito e depois tentar virar vereador, a fazer pré-campanha como governador de estado e depois concorrer a deputado. Então vai virar pré-candidato a governador de estado, vai gastar o que não pode e depois aquilo não vai se somar na candidatura. Então, pelo menos, esperamos que alguém tome alguma decisão para colocar no papel o que é que pode, o que é que não pode em relação às pré-campanhas, né? A pré-campanha, ela é um jeito que você tem para navegar à margem da legislação eleitoral. Quais são os interesses que envolvem aí? Tem muita coisa misturada, tá? Inclusive, algumas alas do PT não tinham interesse em caçar o Moro porque abriria uma eleição nova no Paraná. Quem é que iria ganhar essa eleição? Se uma Michele Bolsonaro da vida concorre, lá ganha, gente. Você causa um problema. Para o bolsonarismo, o Moro fica na mão do Bolsonaro. De certo modo, acaba ficando na mão do Bolsonaro e vira um virtual candidato a governo do Paraná pelo bolsonarismo nas próximas eleições. O Michel Temer está aí fazendo várias conversas. Vocês lembram quem foi chamado para coordenar a vida do Bolsonaro quando o Bolsonaro atacou Alexandre de Moraes? Michel Temer. Sim. Michel Temer entrou em campo também nesse caso. Ele ajudou a convencer vários ministros aí a não caçar o Moro.
O Michel Temer está jogando o jogo da política como sempre, ele não se afastou da política. Tem o grupo político dele, que é de interesse dele também, visando as próximas eleições. No caso do Moro, uma tentativa de conseguir construir, finalmente, ajudar a construir o tal do candidato da terceira via. Um deles, aparentemente, foi abatido em pleno voo agora, Eduardo Leite, seria um dos nomes, né? Desse grupo que está em volta do Temer aí. E tem também um interesse geral aí em trazer um certo ar de normalidade, porque você tem uma possibilidade do Senado pautar algum tipo de impeachment de um ministro do Supremo, então você tem um interesse em colocar panos quentes nessa questão, então você salva o Jorge Saif, você salva o Moro, você dá uma apaziguada nisso. O Moro, junto com ele, não pela liderança política, mas porque tem alguns senadores ditos independentes aí no Senado, que também ficaram próximos do Moro nesse último momento, porque temem ser caçado em processos futuros, não porque gostam do Moro, mas porque se viram na pele do Moro. Então há uma eleição para a presidência do Senado, né? O Moro traz um grupo com ele também. Então vejam, vários interesses foram se juntando e chegou-se à conclusão que salva-se o Moro no eleitoral. Lembrem que eu já havia falado sobre isso, o menor dos problemas do Moro era o TSE, eu já tinha falado sobre isso antes. O Moro agora tem pela frente a correção no CNJ e o processo do Tony Garcia, que são dois processos complicados para o Moro, a ver como as coisas vão andar. Eu espero que isso não entre em acordo também. Agora, Rô, tivemos um grande debate aqui no ICL, inclusive meses atrás, né, sobre se a gente estava caminhando no Brasil para um grande acordão ou não. Vocês sabem exatamente o que eu vinha falando. E, infelizmente, eu não gostaria de estar certo. O Chico sabe, eu falei isso, inclusive, no N2 várias vezes. Eu não gostaria de estar certo. Eu acho que a gente está caminhando para ter péssimas surpresas pela frente e pessoas, inclusive, na Tempus Veritatis e em outras, na questão da tentativa do golpe, a gente daqui uns meses vai estar aqui falando, poxa, essa pessoa aqui devia ser indiciada, devia ser condenada, devia estar presa, e não vai. Eu acho cada vez mais que a coisa está caminhando para esse lado. Principalmente quando saem das manchetes, né? Esse é um outro problema. E você vê os atores que o Demore citou, né? É peso pesado, é um Temer ali que está sempre no jogo. O Temer que indicou o Alexandre de Moraes, é amigo muito pessoal do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que começa a se aproximar do Tarcísio de alguma forma, por conta de outros agenciadores, incluindo o ex-governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia. E também um pouco do Temer. Então, quando esses agentes todos começam a conversar e você já vai vendo o resultado, como vimos ontem, é para acender a luz vermelha e ficamos muito apreensivos. Agora, não sei, Demore, para te trazer para essa conversa de uma maneira mais... para colocar mais pânico nessa história, você acha que esse acordão pode contemplar a não prisão do Bolsonaro, mesmo com joias, com golpe, com a feira de Acari do crime inteira? Eu não só acho, Chico, eu tenho certeza que isso vai acontecer, infelizmente. Eu quero estar errado, eu vou adorar daqui a 6 meses falar que eu estou errado. Mas, assim, cada vez mais fica claro o que era uma suspeita no ano passado e aos poucos foi se confirmando diante de várias conversas que eu falei com muita gente tentando entender exatamente o que estava acontecendo. Há um interesse aí. Bom, nós vimos, não é segredo para ninguém, não é informação de bastidores, as declarações do ministro Múcio da Defesa nos últimos tempos, todas elas em direção a você fazer um acordo. Ele só não usou essa palavra, gente. Todas elas em direção a se fazer um acordo. Convenceu, inclusive, o próprio Lula, foi convencido a não celebrar a memória das pessoas que foram assassinadas e desaparecidas e tudo que aconteceu no Brasil em relação à ditadura militar de 64. Assim, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Muitas vezes a gente não quer enxergar e a gente quer acreditar que não, faz parte do teatro da política, mas na técnica do direito, com as evidências, com as provas, gente, isso é torcido de maneiras que a gente sabe como isso é torcido. O que eu acho que vai acontecer nos próximos tempos? Nós já temos aí, como alguns pesquisadores vêm chamando, né, os manés, né, a revolução dos manés. Então, nós já temos os manés presos. Né? O pessoal lá, que a dona Fátima de Tubarão, exemplificada, né, naquela senhora, os manés estão presos. Agora, nós temos o Mauro Cid. Vejam o que aconteceu com o Mauro Cid nos últimos tempos. O Mauro Cid fez vazar um áudio que ele teve com um amigo que ele não lembra quem era,
e eu não posso dizer que era o advogado dele, né, o Dr. César Bittencourt, claro que não posso dizer isso, mas teve uma conversa vazada, dando a entender que ele estaria sendo coagido a contar coisas que não participou, ou seja, mentir em um processo. Né? Esse áudio foi vazado pela revista Veja, isso depois foi negado pelo César Bittencourt, não era bem assim, a delação continuou, os boatos aí de que o Mauro Cid vem sendo chamado sistematicamente pela PF para ajudar a resolver o caso das joias, aquela coisa toda, isso é uma tentativa de criar uma vaza-jato do golpe, gente, é evidente isso. Veja o Twitter Files, é uma tentativa de criar uma vaza-jato do golpe, é uma tentativa de criar pelo menos dúvida. Quando teve o Twitter Files, Chico, eu participo do conselho curador de um evento sobre liberdade de expressão na Noruega, já há alguns anos. É um evento grande, participa muita gente da ONU, vai muita gente de todo mundo. E aí, na semana do Twitter Files, o próprio pessoal do evento e pessoas ligadas a grandes posições na ONU em relação à liberdade de expressão ficaram em dúvida. Ficaram uma semana mudos. Eu tive que falar com 1 milhão de pessoas para explicar, gente, pera, calma, vamos explicar isso aqui, são os documentos dos advogados, os caras estão vazando assim, assado. Eu consegui limpar o campo em alguma medida ali para deixar as coisas claras. Agora, em alguma medida, essa história colou lá fora, Chico, e eles estão muito bem articulados em relação a isso. Então, veja, é Mauro Cid, é Twitter Files, é o ministro Múcio do governo Lula falando em deixar o passado para trás, que não sei o quê, Então, assim, você vai cevando a terra. Que quando você joga uma semente, Chico, na terra de laranja, o que vai crescer daqui a 6 meses? Não vai crescer um limoeiro. Então, assim, muito me espanta se daqui a 6 meses a gente vier aqui chupando limão, meu cara. Eu acho que daqui a 6 meses a gente vai estar literalmente neste programa chupando laranja. Eu acho que tem gente que a gente imagina hoje que é claro que vai virar réu, que é evidente que vai preso, né? E aí falamos de Braga Neto, de Heleno, eu não vou nem chegar no Bolsonaro. Eu acho que a gente vai ter péssimas surpresas no futuro próximo. Péssimas surpresas. Eu espero, de novo, tá errado, não estou aqui fazendo previsão de futuro, não sou vidente, não tenho bola de cristal. Agora, a gente que está na política há tantos anos, como é o nosso caso aqui, nós 4 aqui, nós somos navegadores da política, a gente sabe ler vento, não adianta a gente virar a vela para um lado que o vento não tá soprando, o barco vai andar para trás. Então não adianta a gente olhar para cima e ficar torcendo, né? Para que o vento, por milagre, apenas esta vez, ele leve o barco para frente quando ele sopra para trás. Então eu acho que o prognóstico não é bom, meu camarada. Vai lá, Juliano. Boa noite, Demore. Prazer falar contigo. Olha, puxando já esse gancho aí, puxando a sardinha para o meu assado aqui, que é a política. Você descreveu uma situação na qual a velha direita brasileira, os barões da velha direita brasileira, do Michel Temer ao Ronaldo Caiado, vão todos se dobrando à hegemonia do bolsonarismo. É como que perdidos que estão com as mudanças do nosso tempo, com as mudanças da comunicação, com as mudanças dos costumes, com as mudanças do nosso tempo. E incapazes de produzir uma alternativa, que foram já em 2016, quando deram o golpe contra Dilma e ficaram governando o Brasil 2 anos e meio, quase 3 anos, e não conseguiram produzir uma alternativa. Olha, quem comanda o Estado brasileiro, que não é o Estado, com todo o respeito, de Mianmar, de Taiwan, né, do Congo, quer dizer, o Estado brasileiro, que é uma potência, passa 3 anos quase governando o Estado, faz todas as reformas reclamadas pelo mercado, e não consegue emplacar um sucessor. Então, essa velha direita colapsou. E a gente pode usar vários exemplos para ilustrar isso. O principal deles é o tamanho do PSDB hoje na Câmara Federal, né? A morte política do Aécio Neves e de tantas lideranças que representaram essa tentativa da velha direita de se manter como força hegemônica. Eles dobraram os joelhos ao bolsonarismo, Demore. Mas agora, na eleição de 2022, eles se dividiram, não conseguiram, porque tem uma parte que pega mal aparecer do lado do Bolsonaro. Você acha que nesse contexto, onde vai se costurando uma tentativa de normalização, de naturalização do bolsonarismo, que aliás já aconteceu durante 4 anos, não foi unânime, é verdade, uma parte da velha direita rangeu os dentes, uma parte da imprensa não se acomodou bem ao bolsonarismo, porque o Bolsonaro também era muito histriônico, fazia muito barulho, fazia muita bagunça, atrapalhava os negócios muitas vezes, né? Você acha que a partir dessa tentativa de normalização, talvez sem prender o Bolsonaro, mas mantendo ele inelegível, o que essa velha direita está buscando, junto com a grande mídia, junto com os grandes empresários,
É um bolsonarismo de segunda geração? Um bolsonarismo de garfo e faca, Demore? Cara, a tua análise é perfeita. É basicamente isso. Alguém está falando do ponto aqui, eu estou ouvindo fora do ar, vocês não estão ouvindo, mas é o bolsonarismo de sapatênis. Fui eu que falei. Falou. Foi a Exatamente Rosa, isso. né? Foi você? Então é isso aí. É o Bolsonaro. Então, mas a análise é perfeita, porque, Rô, assim, a gente tem idade suficiente para estar na política, né, há um bom tempo. O primeiro grande candidato da tal da terceira via, eu lembro como se fosse hoje, gente, era o Germano Rigoto. Eu estou falando de 15 anos atrás. Então, se fala nisso há 15 anos atrás. O que é que houve nos últimos anos? Uma tentativa de construir, de fato, um candidato à terceira via, que seria, na visão deles, um candidato de centro, mas se a gente for analisar clinicamente, um candidato de centro-direita, conservador, mas liberal. não maluco. Um neoliberal de centro-direita, conservadorzão, que quando precisar manda a polícia dar umas cacetadas e tal, mas não é alguém que vai falar que a ditadura tinha que ter matado 30 mil pessoas. Não se chegava nisso. Agora, o ponto, ele foi andando para a direita. E ele não volta mais. Você não consegue mais construir esse candidato. A grande questão agora é quem será. Eu não duvido que o Bolsonaro não seja inelegível daqui a alguns anos. Talvez não na próxima eleição, mas depois. Eu acho que o Bolsonaro, ele está enrolado na vida política dele, porque são muitos processos. Eu tenho falado isso desde o ano passado. O Bolsonaro, mesmo que não seja condenado, ele vai se incomodar por 15 anos. E o Bolsonaro já é um senhor de idade. Então, a gente pode imaginar que a carreira política dele é complicada daqui para frente. Só que o que aconteceu no Brasil, a gente viu a liderança política do Bolsonaro, que temos que reafirmar sempre, é uma liderança popular, carismática e boa de voto. Se a gente não conseguir identificar isso, a gente não sabe em quem que a gente tá, contra quem a gente está combatendo na política. Né? Sabemos muito bem disso. O Bolsonaro é uma liderança popular, carismática e boa de voto. Ele ainda é o grande imã político da direita no Brasil, da direita, da centro-direita, até a extrema-direita, até a direita nazista, fascista que a gente tem no Brasil também. Sim. Então, quem quiser ter chance eleitoral, precisa estar colado no Bolsonaro. Veja, só para concluir aqui, para a gente somar esses raciocínios. Quem foi o grande perdedor, politicamente falando, das enchentes do Rio Grande do Sul e o grande vencedor? Foram dois cavalos dessa velha direita que você acabou de mencionar, que agora está colado no bolsonarismo e precisa da chancela do Bolsonaro para se eleger. O grande perdedor, Eduardo Leite, é virtualmente uma tentativa de candidato para as próximas eleições, patrocinado pelos industriais e pelo grande agro do Rio Grande do Sul, pela imprensa do Rio Grande do Sul, pela Globo local, né, pela RBS, protegido, blindado. É um cara que quer ser presidente da República, tem esse desejo, iria para as eleições e seria um dos grandes nomes que eles tentariam emplacar se conseguisse decolar em pesquisa, porque se não decola em pesquisa, você não emplaca ninguém, né, gente? Ele é o grande perdedor. Quem é o grande vencedor, gente, das enchentes do Rio Grande do Sul, como expressão política? Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas não tem o ônus de ter que lidar com enchente e teve só o bônus de mandar policiais militares para lá, as bombas de água que estão esvaziando partes da cidade agora estão sendo usadas em Porto Alegre, são bombas da Sabesp. A imprensa do Rio Grande do Sul está batendo nisso faz 2 dias já. Olha, a Sabesp mandou as bombas, a Sabesp, o governo de São Paulo. Então, eles têm um menu, né? Não à toa você tem aí o Caiado, o Tarcísio, né? Não à toa os dois foram lá encontrar o Netanyahu. Vejam, eles precisam do Bolsonaro e dessa força política para se eleger, e essa galera toda vai estar junta e misturada numa possível futura eleição, de Temer a Bolsonaro, a Moro, tudo isso para resumir, Chico, a força que move essa gente é o bom e velho antipetismo, né? Tem muita coisa junto, mas o que une o Bolsonaro ao Moro? O antipetismo. O que une o Moro ao Eduardo Leite? O Eduardo Leite, ele começa a espirrar se fica parecendo que ele gostou de alguma coisa que o Lula fez. É o antipetismo, né? Então, essas forças vão se unir e vão tentar construir esse candidato, sem dúvida. Olha, eu volto a falar do julgamento do Moro, porque o relator do caso no TSE, o ministro Floriano Marques Neto, fez ponderações em sua análise do caso e até pareceu ironizar Sérgio Moro a falar sobre a necessidade de provas robustas para se condenar alguém. Fazer justiça, né? Apesar de livrar Moro das acusações, Floriano Marques alegou ver com estranheza os gastos de campanha do senador, que considerou censuráveis do ponto de vista ético. Foi então que o ministro declarou que não se pode condenar alguém apenas com base em suposições. Vamos ver.
Condenar alguém pela prática de caixa 2 ou lavagem de dinheiro baseada apenas em suposições tampouco é conduta correta condizente à boa judicatura. O quadro probatório, insisto, contido nos autos, não permite imputar com razoável grau de certeza qualquer desses ilícitos. Outro sim, transcende o âmbito de uma AIGE aplicar penas pela prática de crime ou de ato de improbidade, mesmo que cabalmente estivessem comprovados. Nada obsta, contudo, que o Ministério Público aprofunde investigações sobre esses fatos. Contudo, no âmbito das presentes AIGES, inexistem provas robustas de que a contratação das empresas Bela Tchau e Vosgeral e Cunha tenham sido utilizados para encobrir gastos vedados ou para ensejar a apropriação indébita de recursos por parte dos investigados Luiz Felipe Cunha e Sérgio Fernando Moro. Demori, ele venceu por unanimidade. Agora, recados importantes foram dados ali, né? O que restou foi tripudiar, né? A gente ficou com aquele balãozinho que vem em cima do sorvete seco, né? Eu diria que não é uma grande coisa, mas pelo menos acho que dá uma indicação aí de que as pessoas não têm muito apreço pelo Sérgio Moro. Ninguém, num julgamento desse tamanho, sendo transmitido pelo Brasil todo, um senador de Estado, nenhum desembargador falaria isso no senador de Estado se tivesse respeito pelo senador, né? Mostra claramente que ninguém respeita o Moro. Agora, as conveniências levaram ao salvamento do Moro, né? E uma outra coisa, Roberto e Chico, se me permitirem, para que o Demori possa comentar para a gente, é que essa coisa das provas robustas, né? Porque agora no Brasil a gente tem uma classificação de provas. A prova ela pode ser magrinha, pode ser fininha, ou ela pode ser robusta, forte, impactante. São 50 tons de batom. Batom na cueca, batom mais em cima, batom mais embaixo. Eu não sabia que prova tinha essa classe. É uma coisa nova, está no Código Civil, isso, está no Código de Processo Civil, Leandro, porque, na verdade, prova é prova, né? Se você comprou um apartamento da Odebrecht, se você ganhou um apartamento da Odebrecht, ele está no teu nome, ou da OAS, ou de quem quer que seja. Se você usou dinheiro público para financiar uma pré-candidatura e se beneficiar com ela para depois ganhar a eleição para o Senado, você usou, tem prova de que usou, está lá, a nota fiscal das empresas que foram contratadas para fazer esse serviço da tua pré-candidatura à presidência que depois não existiu. Então, assim, essa classificação de prova robusta, prova magrinha, prova fit, como é que você vê essa inovação judicial brasileira? É uma inovação, realmente, né? A gente tem assim, prova é materialidade, né? O tal não tá, né? Agora, a grande questão, vamos pegar o caso do Jorge Saif. O Saif, senador por Santa Catarina, ex-secretário da Pesca do Bolsonaro, né? Ele fez campanha política usando a estrutura do velho da van, usou o helicóptero do velho da van. Gente, eleição no Brasil, o voto no Brasil, ele tem um preço. O grande jornalista Cláudio Weber Abramo, já falecido, tinha uma ONG, né, uns anos atrás, o Contas Abertas. Ele fez um trabalho brilhante, fantástico. Ele provou, por A mais B, quanto você tinha que gastar em cada eleição no Brasil para se eleger determinado cargo. Então, e cada estado era diferente. Então, por exemplo, se você quer ser deputado estadual pelo Acre, ele tinha uma conta de voto. O voto custa R$ 2,36, né? Estou chutando aqui. Então, quantos votos eu preciso? Nesse partido, pela legenda e tal, você precisa de 12.500 votos. Então, faça 12.000 vezes R$ 2,36, invista isso, bota uma margenzinha de uns 15 para frente, que você se elege. É batata, é matemático. O voto no Brasil, ele é intrinsecamente ligado ao poder econômico. É só a gente ver a demografia da Câmara. Quem é que está na Câmara, gente? São os pobres e desvalidos ou são pessoas que ou têm muito dinheiro, ou têm família, ou têm sobrenome, ou têm financiador? A imensa maioria são... A gente celebra quando tem as pessoas que são diferentes dessas. Por isso que a gente está nesse programa aqui, celebrando, inclusive, né, pessoas que podem estar lá ocupando esses cargos, que são, assim, a exceção da exceção. Então, se você tem... E o Saif vai ser salvo, gente, no TSE também. Não tenho dúvida. Vai me surpreender. Né? Vai ser salvo. Então, Chico, você vai concorrer com o Saif em Santa Catarina. Ele tem que usar, ele usa o helicóptero da van, então ele vai de Blumenau para São Miguel do Oeste fazer campanha e volta no mesmo dia. São Miguel do Oeste está lá na fronteira com a Argentina, minha cidade natal, 30 quilômetros da fronteira. Blumenau está lá próximo do litoral. Se você for de carro, hoje, você vai 8 horas. O Saif vai e volta no mesmo dia, no dia seguinte ele está em Joinville, no outro dia ele está em Criciúma, no outro dia ele está em Tubarão, no outro dia ele está em Lages, no outro dia ele está em Concórdia. E eu, que estou fazendo campanha contra ele, eu estou voltando de São Miguel ainda, Chico. Sim. Ora, quando isso é democrático, meu camarada? Muito desigual. Qual a chance que eu tenho de me eleger? E Então é complicado.
Além de helicóptero, usou funcionário, usou estabelecimento, usou... A máquina toda, né? Foi o velho da van, foi o comitê de campanha. Então, fica uma briga muito desigual para o concorrente. Não, sem falar das denúncias de coação do próprio velho da van, né? Com seus funcionários, né? Não só em relação ao Bolsonaro, certamente as denúncias de coação dos funcionários não se restringem ao Bolsonaro. Né? O velho da van certamente coagiu as pessoas para votarem no governador bolsonarista de Santa Catarina, no senador bolsonarista, nos deputados bolsonaristas, né? Se mexer aí, meu amigo, o buraco é sem fundo, viu? Vamos falar um pouquinho sobre as tragédias aí no sul do Brasil, Leandro Demore, porque a inundação em Porto Alegre não teria sido tão grave se as comportas da cidade estivessem com a manutenção em dia. Quem falou isso foi o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, em entrevista nesta manhã no ICL, primeira edição. França disse que ajustes nessas comportas devem aliviar as preocupações com as futuras enchentes no rio Guaíba. Vamos dar uma olhadinha. 6 metros de altura. A água não chegou em nenhum momento a 6 metros de altura. Portanto, foi a falta de manutenção nas comportas que fez com que a cidade de Porto Alegre enchesse. Senão, se as comportas estivessem funcionando completamente com as bombas, provavelmente Porto Alegre não teria enchido desse jeito. O que não, em outros lugares, quando teve desbarrancamento, enfim, teria acontecido tragédias também. Mas Porto Alegre, especialmente, e o contorno, foi muito afetada pela falta de manutenção dessas comportas. Por que eu digo isso? Porque isso dá um certo ânimo para as pessoas. Ou seja, se a gente conseguisse recuperar essas comportas, botar ela funcionando corretamente como deve ser, essa água todinha não teria entrado em Porto Alegre. Demore, a gente vê aí o ministro tentando animar, né, os empreendedores ali do sul do Brasil. Queria saber o que você achou aí dessa fala dele nessa manhã. Já está bastante comprovado que Porto Alegre teve um problema estrutural. Né? A gente fala tanto da cheia de 1941. Gente, 1941 não tinha comporta, não tinha muro, não tinha bomba para drenar água. Em 1941, a cidade estava, de fato, desprotegida. Porto Alegre está no nível médio do nível do mar, Roberto, a 5 metros. É uma cidade praticamente a nível do mar. A gente está vendo as imagens aí, os caras colocaram sacos de areia para tentar conter, né? Isso aí é quando a água começou a invadir a cidade. Em 24 horas a cidade estava invadida. Essa parede branca aí é uma casa de bombas. A bomba colapsou no começo da invasão, não foi quando chegou lá em cima. Ontem, o Matheus Gomes, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, publicou um documento do próprio Departamento Municipal de Águas e Esgoto da cidade que falou no ano passado que as bombas tinham problemas. Sugeriu, inclusive, que a prefeitura levantasse, Roberta, os comandos, tem comandos elétricos dentro das casas de bombas, que eles não podem ser inundados, porque se eles forem inundados, ou eles colapsam, ou explodem, ou eles podem eletrificar a água em volta. Então, sabe o que acontece? A gente às vezes pensa que a coisa é muito mais tecnológica do que é, né? Tem um tiozinho que fica sentado na casa de bombas, Roberto. Um tiozinho mesmo, sabe? Cada casa de bomba tem um tiozinho que fica ali. O tiozinho ele fica lá sentado olhando para a bomba e, como diria Nietzsche, né? Você olha muito tempo para o abismo olha para você, né, Chico? Então, se você olha muito tempo para a casa de bombas também olha para você. E o tiozinho ele fica lá justamente para cuidar da casa de bombas. Quando chega num determinado momento, se alaga, ele precisa desligar a casa de bombas. E essa casa de bombas ela foi desligada pela Companhia de Energia Elétrica de Porto Alegre, privatizada, CE Equatorial, que, para além de tudo, faço um aposto muito rápido, é uma porcaria. As pessoas ficam sem luz com muita frequência na cidade, né? Sem avisar o prefeito. O Sebastião Melo correu para a Avenida Praia de Belas fazer uma live. Atrás dele, a água estava invadindo o bairro Menino Deus. E ele tentando ser calmo, falando, olha, se você está no Menino Deus e na Cidade Baixa agora, você deve deixar o bairro. Causou uma saída em massa da cidade, as pessoas em pânico, correndo pelas ruas, carregando mala, pegando carro, andando na contramão, virou um momento de loucura, foi o grande momento de loucura de Porto Alegre, foi esse. O prefeito sequer foi avisado que as bombas foram desligadas pela companhia privada, gente. Não há nenhuma concatenação entre o poder público e o poder privado em Porto Alegre. E aí, mas para além disso, a fala do Márcio França é importante porque hoje de manhã eu estava assistindo entrevista muito boa, aliás, a entrevista do ministro, porque as pessoas, obviamente, vão precisar retomar os seus comércios. Para vocês terem uma ideia, gente, é muito pior do que na pandemia para o comércio. Sabe por quê? Porque na pandemia, a pessoa ela tinha uma academia de ginástica, uma micro cervejaria, um salão de beleza, um estúdio fotográfico. Ela teve que fechar. Quando ela foi reabrir o negócio dela estava lá.
Os negócios não estão mais lá, gente. Os equipamentos da academia de ginástica foram para o espaço. A microcervejaria perdeu todos os insumos e todos os equipamentos, todas as mesas, as cadeiras, os freezer, o congelador, a televisão. Tudo. Gente, teve lugar que a água passou do teto, não sobrou nada. Então as pessoas vão ter que retomar negócios agora, e a imensa maioria dessas pessoas, o colono que mora lá no interior de Roca Salles, tem 4 porcos, 5 vaquinhas, 10 galinhas, não sei o quê, ele vive o mês, cara. Ele não tem dinheiro agora sobrando R$200 mil que ele vai poder se reconstruir. Isso não está no horizonte dessas pessoas. Então foi importante o Márcio França ter falado hoje, e faço um alerta aqui para quem não acompanhou o N1. Você pode ir agora para a Caixa Econômica Federal ou para o Banco do Brasil, explicar a sua situação, para pegar empréstimo para retomar o seu negócio. O governo federal vai pagar 40% do seu empréstimo. Isso tem que ser espalhado aos 4 ventos, Roberta. Se você tem um negócio que foi inundado em Lajeado, em Roca Salles, em Mussum, em Colinas, em Montenegro, em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Pelotas, na saída do canal, lá em Rio Grande, se você tem um negócio que foi atingido pelas enchentes, você pode acessar um dinheiro que está agora nos bancos públicos, porque não é o Itaú nem o Santander que vai dar esse dinheiro para você, é o banco público, e o governo federal vai pagar 40% do seu empréstimo. Então é importante a gente espalhar isso para as pessoas conseguirem retomar as suas vidas e os seus negócios nesse momento. É importante dizer que só vale para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal. São os 2 únicos bancos autorizados. É importante dessa notícia também, né? Importantíssimo espalhar isso aí. E deixa eu comentar, Demore, se você permitir, uma última questão. Você está levantando uma questão que pouca gente sabe. Porto Alegre tem 68 quilômetros, não é metros, não, quilômetros, 68 quilômetros de diques, muros, comportas, 23 bombas. Bombas dos anos 70, mas são 23 bombas. Das 23 bombas, Chico, 19 colapsaram. Uau! Caramba! 19 colapsaram. Quando a água entrou na cidade, o Márcio, obviamente, não é obrigado a saber disso, o Márcio França, não entraram pelas comportas que também colapsaram. As comportas também não fecharam. Mas a água invadiu Porto Alegre pelas bombas, porque, obviamente, as bombas têm acesso ao rio para poder tirar a água, né? Não tira a água por cima do muro, né, da Mauá, tira a água por baixo. E a água entrou pelas casas de bomba, exatamente porque as casas de bomba não tinham manutenção. Das 23 casas de bomba, 19 colapsaram. Bom, é normal que cidades que estão no nível do mar, como Porto Alegre, eventualmente tenham uma ou outra inundação, enchente. Mas qual é o problema real? O problema real foi a falta de manutenção, né? E o Demore lembrou aqui que o Matheus Gomes ontem trouxe documentos do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, que é o DEMAI, né, equivalente aqui ao que seria a empresa a Sabesp, municipal aqui de São Paulo, e trouxe informações que são cabais, são definitivas, né? Os funcionários do prefeito Sebastião Melo alertando o prefeito que nada fez. Falta de fiscalização, falta de manutenção, desmonte, né, do Código Ambiental do Sul do Brasil. Deu nisso, né? É isso. E olha, mas agora, Roberto, eles podem ficar tranquilos porque eles contrataram a Álvares e Marçal para defendê-los. Vai cuidar direitinho. Se o Moro tivesse lá, ele ia até achar uma prova, talvez, da inocência do Eduardo. Isso. Ele podia fazer um bico lá, né, na Álvares e Marçal, que ele já trabalhou lá e tal. Isso. E olha, tem uma notícia triste porque chuvas volumosas devem cair sobre o estado até o fim de semana, com pico de intensidade previsto para amanhã. Os meteorologistas da Universidade Federal de Pelotas alertam para novas inundações no sul do Brasil. Leandro Demore, boa noite, vai dormir, vai descansar, porque amanhã tem desperta. 7 da manhã, vai dormir, rapaz. Era acorda cedo. Obrigado, meus queridos, prazer imenso. Obrigada, viu? Boa noite, querido. Olha, Tchau. Vou dar uma pausa aqui para chamar algo que vai ser muito bacana, porque a gente está falando de um evento transformador que vai acontecer aqui no ICL. Convidamos o pastor Henrique Vieira, que é também deputado, para compartilhar com a comunidade do ICL a sua história de vida pautada pelo amor e pela luta justa. Nesse encontro imperdível, você vai conhecer a visão dele de fé e o compromisso do pastor Henrique com a justiça social. O encontro vai rolar ao vivo no dia 26 de maio
que é o próximo domingo, às 8 horas da noite. É online, gratuito, mas você precisa se inscrever. Corre lá no icln2.com.br. Imperdível ouvir o pastor, né, Henrique Vieira, que fez uma participação maravilhosa no show do Emicida outro dia. Tava no plenário, incrível lá né? com o Emicida, né? Não, e que tem ninguém mais do que ele lá em Brasília, no Rio, nas andanças dele, no discurso, tem pregado tanto contra a intolerância religiosa, né? O cara que pega o episódio, por exemplo, da Anitta, que estava sendo condenada porque exaltou a sua própria religião, e vai lá e se manifesta solidário e mostra como é importante, inclusive para os irmãos que comungam da mesma religião dele, o evangelho, como é importante tolerar e permitir todas as religiões. Então, grande Henrique Vieira. É isso. E olha, seguindo a nossa pauta aqui, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi hoje na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Ele foi prestar depoimentos e esclarecimentos sobre a política econômica e acabou dando um verdadeiro show. Os bolsonaristas tentaram lacrar, como sempre, em cima do ministro, só que eles foram enquadrados seguidas vezes. Olha a resposta que Haddad deu para o deputado Kim Kataguiri sobre o imposto, né, de importação de compras acima de $50. A gente falou bastante sobre isso aqui no ICL, que são aquelas compras que a gente faz na Shopee e na Shein, por exemplo. Olha só, dá uma olhada. O varejo brasileiro é honrado, é feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados, merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. O senhor vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco... O senhor que diz que apoia o liberalismo é a igualdade de condições de competição. Eles estão buscando igualdade de competição. Qual é o crime que eles estão cometendo? Juliano, achei o ministro Fernando Haddad no grau, para dizer o mínimo, no grau. Para quem conhece o Haddad como a gente, né, ter oportunidade de ter encontros, contatos com ele, é uma figura tão calma, né? Ele é pistola. Ele ali pegou uma influência ali do Flávio Dino, um pouquinho, né? Ensaiou, ele viu uns vídeos ali do Flávio Dino antes de ir e pegou esse espírito pistola, estava muito bem, né? Rock and roll, hein? Saiu do reggae pro rock and roll, total. Exatamente. Mas essa turma, esses liberaloides de botequim, assim, não entendem nada de economia, né? Outro dia eu estava debatendo com um desses aí, o cara defendendo a política econômica do Milei na Argentina. Uau! E o cara dizendo, não, mas porque o Milei agora reduziu a inflação, vai ter pela primeira vez na Argentina a inflação de 1 dígito ao mês, vai baixar para 9% ao mês a inflação. Eu falei, mas a que custo, meu amigo? Ao custo de empurrar 70% da população argentina para a insegurança alimentar? Vale a pena pagar esse preço para você ter inflação de 1 dígito? É claro que não, né, Juliano? Pelo amor. E olha, o ministro Fernando Haddad também deu uma resposta que colocou o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, em seu devido lugar. Ele acusou o governo federal de maquiar dados das contas públicas. E olha só o que ele ouviu do Haddad rock and roll. E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. Não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador
do Bolsonaro, em março do ano passado, estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no Estado de São Paulo. Aí o Estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? Quando a gente pegou um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Eu acho que ele ficou nervoso, hein? Eu acho que ele ficou nervoso. Até confundiu o ministro Paulo Guedes com Fernando Haddad. Não deu, né? Não, olha, muito bom, gostei desse modo Haddad... pistola. Pistola mesmo assim, civilizado, mostra o número e tal, né? Pistolinha. Muito bom, aprovadíssimo. Deixa eu fazer uma pequena correção, porque anunciei aqui, né, o webinário com o pastor Henrique Vieira, só que o link correto é o icl.com.br/encontro. Então, corre lá, que é online, gratuito, mas precisa se inscrever. icl.com.br/encontro. E olha, o show não parou por aí do ministro Fernando Haddad. Ele também respondeu ao deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso. Vixe, esse aí. Vai lá. O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter que aprender. É só música que ele gosta, vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim. Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi... Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem gosta, vai. Por favor, deputado Abílio. O que a Madonna tem a ver com isso? Meu Alguém Deus, explica? pegaram a Madonna de novo, cara. Pelo amor de Deus. Voltaram para esse assunto, parece que eles... Sabe aquela brincadeirinha que você bota um pau de vassoura aqui e fica rodando? Essa sensação que eu tenho. Mas impressionante, respondeu bem o Haddad, hein? Essa versão aí é uma versão que... Você fala, ele cometeu algumas indiscrições que são até positivas, né? Agora a gente está sabendo que o Tarcísio estava de joelhos, implorando para não precisar pagar a dívida. Que o Zema também chegou lá no gabinete ajoelhadinho, né? E é bom cometer algumas indiscrições, mas são indiscrições úteis, para que a gente possa depois ver quem é quem aí no jogo. Vamos chamar agora Heloísa Vilela. Oi, Elô, boa noite, é um prazer falar com você. O que você achou aí do Haddad Rock and Roll, hein? Boa noite, pessoal. Pois eu vi o finalzinho dessa sessão, inclusive, e eu acho assim que ninguém tem sangue de barata, né? Você chega numa hora que não tem jeito, você não aguenta e tem que reagir. Agora, eu acho que ainda assim, o Haddad agiu no modo Haddad, com muita educação, porque eles não merecem nem isso, né? Ele foi para lá de educado, tirou um sarro, mas de um jeito bastante educado até, eu acho, muito educado. Brunini não merece educação de ninguém, porém, ministro é ministro, né? E não vai baixar o nível dele, mas deu todas as respostas que precisava dar. E eu concordo com vocês, super importante ele ter revelado que esses governadores chegaram lá pianinho, pedindo pelo amor de Deus, para pagar a conta do governo anterior que eles apoiam. Isso é ótimo da gente saber, né?
Elô, fala. Desculpa, o Haddad podia também falar grosso assim com alguns setores da economia também, hein? Aí seria bom demais, né? Aí eu ia gostar. Eu acho que ele foi um Haddad pistolinha de água, mas pistola. Agora, essa pistolinha de água com esse povo do mercado já era um bom começo, né? Gente, vamos agora do Oriente Médio, porque em meio à guerra contra os palestinos, hoje Israel sofreu um duro golpe político. Isso porque os governos de Irlanda, Espanha e Noruega anunciaram de forma coordenada que vão reconhecer a criação de um Estado palestino. O anúncio foi feito simultaneamente pelo ministro espanhol Pedro Sánchez, da Noruega Jonas Støre e também da Irlanda Simon Harris. O importante aqui nessa história, gente, é que o primeiro pronunciamento do tipo aconteceu desde o início da guerra, ou seja, o massacre de Gaza. Por isso que é importante, a gente está falando de 3 países que se somaram depois do início do conflito de Gaza. A reação de Israel foi imediata. Ela chamou de volta os seus embaixadores nestes países e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a decisão era um prêmio para o terrorismo, Elô Vilela. Netanyahu ainda te surpreende, Elô? Não me surpreende para nada, nem a mim nem a ninguém, eu acredito. E essa decisão desses 3 países é uma prova de que o que a opinião pública mundial está mostrando para os líderes mundiais está começando a chegar, né? Lá em cima, no poder, em quem decide. Então, a briga nas ruas tem sido intensa em quase todos os países. A população está indo para a rua, especialmente nos últimos meses, os jovens, os estudantes, que têm sido reprimidos com muita violência nos Estados Unidos, mas o recado está chegando. E é bom a gente dizer que desde 1988, 139 membros da ONU, 139 países que fazem parte da ONU já reconhecem o Estado de Israel. Isso não deveria ser um problema político já reconhece o Estado palestino. Isso não deveria ser problema político para Israel. Aliás, quando o Estado de Israel foi criado, o Estado palestino também tinha que ser criado. E não foi reconhecido, né, até agora, oficialmente pelo mundo todo. Não tem para a Palestina um assento oficial na ONU, por exemplo, o que é um absurdo. Então, não deveria ser nenhum problema político para Israel. Por que tem que ser uma solução negociada com Israel? Né? Se é Israel que está agredindo e tomando o território palestino ano após ano, após ano, após ano, em décadas. Mas, de qualquer forma, é importante. Agora, em vez de 139 países, são 142 que reconhecem o Estado palestino. Ainda bem, a gente pode dizer que a gente está nessa lista há muito tempo. Quase a América Latina inteira também está, vários países da África. Então, estamos em boa companhia. Muito bom. São aproximadamente 195, quase 200 países, né, que estão no Conselho da ONU. Temos um número bom aí, 143, 145. É interessante, mas principalmente 142, porque vem... para ser exata. 142, Elô. Obrigada, mas é importante que isso aconteça, principalmente já durante a guerra, né? Tem um outro significado. É isso, né? Amplia o isolamento de Israel, né? Nós tivemos aí uma sequência de fatos nos últimos dias. A Heloísa lembrou aí a repressão aos estudantes nos Estados Unidos, né, que mal ou bem, quer dizer, as universidades nos Estados Unidos não são como são no Brasil, não são universidades públicas, né? As universidades nos Estados Unidos abrigam, diferente do Brasil, apenas e tão somente a elite econômica do país, os filhos da elite econômica, que é quem tem dinheiro para pagar uma faculdade, porque nos Estados Unidos não tem essa história de universidade pública gratuita como aqui no Brasil, não tem cota, esqueçam isso. Então, reprimir essa juventude é reprimir os filhos da classe média alta e dos ricos nos Estados Unidos. Então, essa mobilização foi muito importante, como foi importante a decisão do procurador do Tribunal Penal Internacional de pedir a prisão do Netanyahu. É simbólico, eu acho que não, né? Porque a gente sabe que o sistema de governança global está completamente desmoralizado depois dessa agressão de Israel a Gaza, né? Todas as tentativas de parar a agressão foram fragorosamente derrotadas no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, a ONU completamente desmoralizada depois de mais essa agressão, e agora o reconhecimento por Irlanda, Noruega e Espanha, quer dizer, vão se somando as iniciativas de isolamento
pelo menos político e diplomático de Israel, né? A gente teria que ter mais isolamento militar e econômico, quer dizer, uma campanha de isolamento econômico, isolamento militar que pudesse ter algum impacto, porque Israel segue agredindo, porque alguém segue vendendo arma para Israel, né, Luísa? Isso, exatamente. Essa é a chave, né? O problema-chave. Que estados como os Estados Unidos continuam vendendo armas, ficam falando que não vão vender uma arma assim ou uma arma assado, com precisão, sem precisão. Uma balela, né? Obviamente uma balela para engambelar todo mundo e continuar financiando essa guerra que não só protege um aliado político, que por mais que Netanyahu e Biden não sejam lá grandes amigos, o Netanyahu deve estar torcendo pela vitória do Donald Trump no fim do ano, mas ainda assim o apoio a Israel do Estado, isso é uma política de Estado nos Estados Unidos, independe de presidente, né? Então, enquanto não houver uma decisão de parar de financiar essa guerra, de parar de permitir que essas empresas de guerra dos Estados Unidos continuem faturando alto e bem, né? Enquanto isso não acontecer, essa violência não vai parar. Esse é o grande problema, né? Os palestinos estão expostos a essa indústria da guerra e ao interesse geopolítico dos Estados Unidos de manter, por pior que seja, o Estado fascista, né, de Israel, hoje representado aí pelo Netanyahu. Então, realmente é muito complicado, porque fica um discurso descolado da prática, porque era fácil acabar com esse conflito se os países decidissem que isso tinha que terminar, né? Agora, a ONU, eu queria somar essa história da desmoralização, né, e da ineficácia da ONU. Isso é uma história que vem se construindo já há bastante tempo, né? Se a gente se lembrar como foi a invasão do Iraque e o assassinato do Saddam Hussein, os Estados Unidos propuseram na ONU, contaram uma mentira danada na frente de todo mundo, e quando o Conselho de Segurança votou contra a ida à guerra, eles viraram as costas e foram lá e invadiram, inventaram uma coalizão ali de meia tigela para dizer que não estavam indo sozinhos, foram lá com como chamava-se na época, o cachorrinho deles, que era a Grã-Bretanha, juntaram mais 3 países e invadiram o Iraque a si mesmo. Ou seja, contra a decisão da ONU. Era para ter expulso os Estados Unidos, retirado a posição que eles têm de direito a veto, eles tinham que perder a cadeira permanente naquela hora, se eles não obedecem o colegiado, né? E então, essa história de desmoralização vem já se acumulando há algumas décadas. Elô, querida, boa noite de novo. Aquela história, então, aquele posicionamento do governo do Brasil e do presidente Lula, em especial, de chamar de genocida, de colocar essa mesma posição que agora é quase unanimidade, foi tão atacada no Brasil, né, e agora prova-se que estava mais do que certo, com uma folga de tempo, né? Exatamente, nós estava para lá de certa, não tem a menor dúvida, né? Eu tive esse embate até com pessoas conhecidas que me cancelaram na internet, dizendo que a gente aqui fazia um jornalismo muito, como é que eu vou dizer, tendencioso, né? E a única resposta que eu tenho é essa. Diante do genocídio não existem 2 lados, gente. Não existem. Exato. A gente tem que saber como que a gente vai explicar para os nossos filhos, para os nossos netos, em que lugar a gente estava, o que a gente defendeu quando a gente viu esse genocídio do nosso tempo. Então, não tem a menor dúvida que o presidente Lula está coberto de razão, ele sabe disso, ele está olhando, ele está vendo o que está acontecendo e tinha que falar mesmo, porque acho que a fala do presidente Lula, por mais que a extrema-direita que queira negar isso, tem um peso no cenário internacional. E ele ter assumido essa postura e essa fala foi importantíssimo. Eu acho que assim, a gente só viu um acúmulo de lá para cá de força da opinião pública em defesa da causa palestina, contra o genocídio e que, como eu disse, está chegando nas esferas de poder que estão olhando para o que está acontecendo nas ruas. Nenhum político quer ficar completamente distanciado da sua população, dos seus eleitores.
não é por outro motivo que o Biden está rebolando lá nos Estados Unidos, justamente por causa da questão da Palestina. Pois é, a guerra de Israel está mexendo também com as eleições nos Estados Unidos. O governo americano apoia incondicionalmente Israel, a gente sabe. E a campanha de Joe Biden está preocupada com a reação do eleitorado árabe e muçulmano. E também com a reação dos eleitores mais jovens e também da opinião pública, cada vez mais favoráveis aos palestinos. Agora, Juliano, Biden está preocupado, mas continua apoiando. Ou será que ele parou de enviar dinheiro e a gente não ficou sabendo? Agora está preocupado, está chegando perto das eleições, ele começa a se preocupar, né? Na verdade, o Biden faz parte desse colapso do sistema de governança global que a gente assistiu nos últimos anos. A Heloísa lembrou muito bem a invasão do Iraque, a suposta guerra ao terrorismo no Afeganistão, o bloqueio aéreo na Líbia. Podemos ficar aqui citando, né? E como que é fácil aprovar na ONU sanções aos países que não estão aliados aos Estados Unidos. Independente da nossa simpatia pelo país A, B ou C, pelo governo do país, porque aí o país não tem mais governo, vira tudo regime. Sim. Regime do país tal, regime do país tal. E as sanções, elas afetam principalmente os povos dos países, Chico. Por que quem é razoável não defende, e a diplomacia brasileira, desse ponto de vista, tem que ser saudada, nunca embarcou nessa coisa das sanções econômicas? Porque as sanções econômicas, para países que são pobres, atingem, sobretudo, a população. Porque o Estado não tem como produzir remédio, não tem como comprar de outros, embargos econômicos, etc. e tal. Vimos agora no Irã a queda do helicóptero, um helicóptero de 40 anos que não tinha peça de reposição. Por quê? Porque o helicóptero era americano. E aí tinha um embargo econômico, e isso indiretamente produziu a morte do presidente do Irã. Agora, contra Israel não tem embargo. Zero. Israel pode comercializar com todo mundo, pode vender sistema de inteligência para todo o planeta, pode comercializar arma com todo mundo. Muita gente compra, né? Como é que você vai brigar com um cara que você Vou te falar que até governo de esquerda compra, viu? Até governo de esquerda compra. Então, assim, é uma coisa que é meio absurda, né, Heloísa? Porque parece que veja a importância que teve o embargo econômico e o embargo diplomático para o fim do apartheid, que, aliás, esse ano completa 30 anos do fim do apartheid. Como foi importante essa consciência global contra o regime do apartheid na África do Sul, e o bloqueio econômico e político, diplomático, como foi decisivo para acabar com o regime do apartheid na África do Sul. Mas parece que falar de bloqueio militar e econômico a Israel é crime, né? Pois é, isso é assim, de uma hipocrisia, assim, abominável, nojenta. Você olhar, porque hoje em dia não tem desculpa, você vê 24 horas por dia, na hora que você quiser, você vê o que está acontecendo com os palestinos. Não tem escapatória das imagens de Gaza completamente destruídas. Não dá para escapar da informação de que Israel fez questão absoluta de destruir todos os hospitais, todas as universidades, matou vários reitores universitários. A tentativa e o esforço do governo de Netanyahu é matar qualquer possibilidade de futuro palestino. Então, isso está na cara de todo mundo. E a hipocrisia desses países de não fazerem um bloqueio, não é à toa que foi justamente o governo da África do Sul que foi para o Tribunal Internacional pedir a condenação de Israel, que conseguiu agora um pedido de prisão do Netanyahu. Não vai prender? Não vai prender, mas é mais um instrumento, é mais um argumento para os líderes mundiais que têm a decência e a coragem de condenar Israel e de exigir o fim desse massacre, desse genocídio que a gente está assistindo. E olha, falando em pressão, uma reportagem do Washington Post revelou que diversos bilionários e milionários pró-Israel pressionaram o prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams, a reprimir violentamente os protestos pró-Palestina ocorridos em universidades na cidade. Segundo o jornal, um grupo de WhatsApp do prefeito e doadores de campanha, olha só, bilionários pró-Israel, doadores de campanha. Esse grupo tinha diversas mensagens com pressões para reprimir os estudantes. E, pelo jeito, foi executado, né, Elô? Foi totalmente executado. Surpreendeu muita gente que, de uma hora para outra, a polícia de Nova York entrou na Universidade de Colômbia arrebentando
com o pé na porta, tomou os estudantes, destruiu as barracas, tirou todo mundo dos acampamentos. Então, eu estava ouvindo o Demore falar dessa conta, né, que existe, já feita no Brasil, de quanto que você precisa para se eleger, qual é o volume de dinheiro que você precisa para se eleger. E a gente está vendo que essa democracia dos Estados Unidos é muito parecida com a nossa em vários aspectos, né? Porque você imaginar que o prefeito de uma cidade do tamanho da cidade de Nova York, com a importância que tem no país e no mundo, tem um grupo de WhatsApp com os financiadores de campanha, onde eles fazem exigências diretas ao prefeito de como ele deve agir com uma manifestação de estudantes que estão acampados no gramado da universidade. Então, se isso é feito com esses estudantes, imaginem outras questões econômicas mais sérias. O que não acontece? Então, é assim que funcionam as democracias que se apoiam no dinheiro para resolver as questões. Por que todo ano, quando tem a eleição para presidente nos Estados Unidos, as empresas de comunicação ficam rastreando quanto que cada candidato já tem no seu cofre de campanha, quanto que ele já recebeu, porque quem ganha mais dinheiro, muito provavelmente vai ser eleito. É a mesma coisa que que vocês estavam conversando com o Demore agora há pouco. Não é uma democracia representativa dos desejos e anseios da população. É uma democracia que representa os interesses econômicos. Quem pode pagar mais, leva. E olha, a questão judaica, ou melhor, o antissemitismo e também a questão do nazismo, são questões que mobilizam a opinião pública de maneiras bem diversas. Causou polêmica uma mensagem postada por Trump na segunda-feira em suas redes sociais. O vídeo foi retirado logo depois. Mas era um vídeo que apresentava imagens de hipotéticas matérias de jornal celebrando sua vitória nas eleições americanas de 2024, como se ele tivesse vencido. Só que em uma dessas manchetes aparecia a referência à criação de um Reich unificado. Reich era a palavra usada por Hitler para se referir à Alemanha. Chico Sá, a Alemanha nazista era o terceiro Reich. E essa menção apareceu nesse post, lançando o quê? Uma cortina de fumaça? Qual a intenção que está ali? Depois, Roberta, Juliana, eu vi a desculpa, né? Não, assim, quase assim, foi o estagiário que errou a palavra, foi o inconsciente, foi o lápis, ou seja, é vergonhoso, mas é uma declaração, né? Vai ser isso. Imagina o novo governo Trump com esse mundo numa certa sintonia, com alguns países totalmente sintonizados, com o Reich, na verdade. Então, isso é um anúncio aí são trombetas do novo apocalipse, Roberta, que soaram nesse erro do estagiário aí do Trump. Erro, você acha? Erro mesmo, Juliano? Eles não se aguentam. Você lembra do assessor do Bolsonaro, que estava, eu não lembro o nome dele agora, está preso, inclusive, por decisão. Felipe Martins. Felipe Martins, muito bem lembrado, Chico, obrigado. O Felipe Martins fazendo um gesto supremacista branco. Exatamente. White Power no meio de uma sessão do Senado Federal. Na cara de pau. Eles não se aguentam, porque essa gente que se acha superior tem que demonstrar isso o tempo todo. Então, o cara se acha superior, tem que mostrar que ele é... E isso é a extrema-direita que hoje hegemoniza a direita brasileira. É esse tipo de gente que a velha direita neoliberal, que teve aliado aos governos do PT no passado, que governou o Brasil nos governos do FHC, que na verdade é a mesma turma que também em boa parte estava vinculada aos negócios da ditadura, é a essa tropa que essa velha direita está se subordinando. Então, a gente fala muito do Centrão, a gente fala do Arthur Lira, fala do Pacheco, realmente são péssimos presidentes de poder, gente que faz muito mal ao país, gente que coloca interesses mesquinhos à frente dos interesses do país, mas no fim das contas, todos estão se subordinando à hegemonia política do que tem de pior hoje no planeta Terra, que é essa extrema-direita racista, misógina, homofóbica, esse lixo que é a extrema-direita global. Vamos falar um pouquinho sobre Racista, o debate? Né? E eu acho que isso... Vai lá, Elô. Eu só queria te complementar o seguinte, o que mais me preocupa nesse escape aí dessa manchete
não é só o hash, é o unificado. Porque o unificado é o que eles estão querendo fazer no mundo inteiro. Logo né? depois que o projeto de Madrid, poder né, deles... Como? Logo depois de um encontro realizado em Madrid, onde eles se reuniram todos. Que estava a nata da extrema-direita no mundo todo. Exatamente. Então, o projeto deles é mundial, é unificar essa prática de extrema-direita, fascista, racista, misógina, etc., etc., no mundo inteiro, um dando força para o outro, e é muito dinheiro que tem nessa brincadeira. Elô, vamos falar um pouquinho sobre o debate sobre as drogas na Câmara, porque no Congresso a pauta conservadora não para de avançar. Agora é a criminalização total das drogas, isso num desafio, né? Claro, ao STF, que já vem julgando a descriminalização da maconha. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, começou a analisar a PEC 45. A PEC é a proposta de emenda à Constituição, que criminaliza o porte de qualquer droga. A PEC, já aprovada no Senado, agora está na Câmara e o relator é o deputado Ricardo Salles, da extrema-direita. Elô, como é que foi essa sessão na CCJ? Conta pra gente. Foi um prazer inenarrável. Vou te falar. Vamos contextualizar esse negócio, né? O Senado já aprovou a proposta por 52 votos a 9. Foi uma surra. Mas a proposta do Senado não faz diferença entre consumidor e traficante, só que não estabelece qual o volume de droga que você tem que ter com você para ser qualificado como consumidor ou como traficante. Agora, essa medida veio para a Câmara dos Deputados e o deputado Ricardo Salles disse que quer fazer essa proposta ainda mais dura. Ele quer acabar com qualquer diferença entre consumidor e traficante. Crime é crime, quem tiver com droga ilícita tem que ser preso e acabou. Então, foi muito engraçado, porque quando ele falava lá na bancada, né? Não, é o ilícito, quem tá com uma coisa que não podia ser vendida, a pessoa aqui atrás de mim falava madeira, por exemplo, né? Porque, claro, né? Ele, grande história, foi ele pego com madeira ilegal para exportar. E assim foi outras e tantas. Então, ele diz que, primeiro, ele se mostrou assim, um negacionista convencido, porque teve presença ali de pessoas que citaram estudos que mostram como que é prejudicial essa criminalização, como que ela faz explodir a população carcerária com pessoas que não tinham nenhuma relação, por exemplo, com tráfico, com facções criminosas, nem nada, acabam sendo aliciadas dentro do presídio. E aí ele vira e diz assim, pesquisa sabe como é, né? Você encaixa um vetor aqui, outro ali e desqualificou todo e qualquer tipo de pesquisa. Ele vai correr com essa análise desse projeto ali na Comissão de Constituição e Justiça, diz que em 2 semanas apresenta o parecer dele, a gente já sabe o que será esse parecer. Esse exercício aí de debate na Câmara é só um exercício para que as pessoas que acompanham terem um pouco mais de informação, porque foi muita gente boa lá no debate hoje, mas ele vai apresentar e isso vai passar por uma outra comissão especial da Câmara e vai a votação. E quase todos os deputados que são contra esse projeto estão muito desanimados porque não vem a menor chance de derrubar essa proposta agora, quando ela for ao plenário da Câmara dos Deputados. Agora, Juliano, no STF, o placar está em 5-3, né, pela descriminalização. O ministro Dias Toffoli pediu vistas. Temos maioria ali no STF. Passou pelo Senado, está na Câmara. Em ordem prática, o que vale no final das contas? Vai se estabelecer de novo um novo imbróglio. Nós já vimos isso aqui recentemente no marco temporal, né, que o Supremo estava, na prática, caminhando para não reconhecer
a proposta dos ruralistas de que só pode demarcar terras que eram ocupadas por povos indígenas até 88, o Congresso Nacional foi lá correndo e disse, não, vocês não podem legislar sobre isso, está aqui a PEC do marco temporal, se entrou com um conjunto de novas ações judiciais que vão ser julgadas pelo Supremo. Então, fica esse jogo de gato e rato, né, permanente. A última palavra, obviamente, é do Supremo Tribunal Federal, né? Essa é a minha interpretação, porque você não pode, por exemplo, atingir cláusulas pétreas da Constituição, que é isso que esse projeto traz, né? Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, tem um aspecto que chama atenção, que eu acho que é importante mencionar aqui para quem está nos acompanhando, Chico e Rô, que é a conveniência da extrema-direita de aprovar esse projeto agora, né? Quer dizer, nós estamos aí há 130 dias das eleições municipais, né? E mostra exatamente aquilo que a gente estava falando, a aliança entre o centrão e a extrema-direita para amealhar os votos conservadores, né? Os votos, não só conservadores, porque tem gente que não é exatamente conservador, mas não entende muito bem como funciona o problema da drogadição do Brasil, do tráfico, do consumo, não tem muita consciência e acha que as drogas são um problema em si mesmo, né? E que vão acabar sendo levados por esse discurso, porque boa parte desses deputados que estão votando esse projeto, essa PEC, são candidatos a prefeito nas próximas eleições municipais. E aí eles vão dizer, tentamos, mas os comunistas não deixaram. Exatamente. Não, toda essa cena das votações é para fazer filmete ali para a campanha eleitoral. E essa pauta é ouro para os caras. Exato. É ouro para a direita, para a extrema-direita. Essa pauta é ouro para... Não é? Aham. E é ouro, Chico, sabe? Porque a primeira coisa que a extrema-direita faz é tentar desmontar a justiça, o sistema de justiça. É desfazer, dizer que ele não funciona. E eles estão nessa briga com o STF, não é de hoje. O Bolsonaro peitou o STF e disse para a tropa, né? Esse é o caminho, vamos lá. Então, eles vão usar isso e quase todos os deputados de direita que se pronunciaram hoje na sessão da Câmara falaram justamente disso. O STF quer roubar o nosso espaço, quer legislar no nosso lugar. A Júlia Zanata falou, os verdadeiros representantes do povo somos nós, etc. Então, essa é a briga. Acontece que existe um artigo na Constituição, o artigo 5º, que diz que ninguém pode ser penalizado por lesar a si mesmo, ou seja, fazer o mal a si mesmo, né? Por isso que você não pode condenar ninguém que cometeu uma tentativa de suicídio, por exemplo, porque a pessoa só tentou fazer mal a ela mesma. É isso que diz a Constituição. Então, é claro que se isso bater lá no Supremo e o Supremo disser, olha, essa medida aqui que vocês estão fazendo é inconstitucional, esse é exatamente o papel do Supremo, olhar a Constituição, olhar a nova proposta e dizer, olha, não casa não. Ou então, tá certo, é isso mesmo. Esse é o papel do Supremo, né? E ele vai fazer. Tá certo. Heloísa Vilela, querida, foi ótimo conversar com você aqui no N2. Beijo para você, bom descanso. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos falar da nossa festa, porque nós estamos em ritmo de festa aqui no ICL, sim. Total. Em 2 anos, o ICL Notícias foi de uma edição matinal, de 2h30 de duração, para mais de 10 horas de programação, nas manhãs e nas noites, aqui do canal do YouTube. E o ICL também se tornou líder de audiência do gênero jornalismo nas manhãs. Vamos ver um vídeo com os relatos de quem faz o ICL Notícias acontecer todo santo dia na sua companhia. E aqui eu tenho o que é mais raro e mais importante para o jornalista: liberdade total de opinião. Eu nunca trabalhei numa empresa jornalística onde a gente realmente pudesse dizer aquilo que a gente pensa verdadeiramente. Como é que você vai fazer uma crítica se você tem patrocínio do agronegócio, das indústrias de bebida ou de comida processada? Então, independência econômica, é aí que a gente faz a diferença. Bom, o fato da gente não ter patrocínio, não ter rabo preso com ninguém, acho que dá essa força para a gente poder falar realmente o que a gente pensa, da gente ser independente. Aqui eu tenho a liberdade para falar o que eu quero, para ser eu mesmo, eu não preciso mentir. A partir do momento que você trabalha num lugar que você tem a liberdade de comentar, né, de discordar, a opinião é colocada na mesa e todo mundo com a sua opinião soma. O ICL foi escolhido o melhor canal de opinião do Brasil porque a gente está muito comprometido em ter opiniões diversas
muitos especialistas. É o único canal que não tem o comprometimento com empresas, com lobby, com publicidade, com monetização, enfim. É um canal 100% livre. Absolutamente independente dos interesses das pessoas que são mais poderosas do país. Que time pesado! Meu Deus do céu! Olha, já somos o maior canal de opinião da internet brasileira, segundo o prêmio IBEST de 2023. Por isso, a semana está repleta de novidades para a comunidade que também faz o ICL Notícias acontecer. Olha, além de novos cursos, aulas e documentários exclusivos para quem é assinante do ICL, tem ainda um clube de benefícios. Vamos dar uma olhada, porque tem muitos descontos. Olha, muitas empresas, plataforma com até 60% de desconto em centenas de lojas. Aí tem Ponto Frio, tem Movida, para quem aluga carro, tem Magalu, cinema, pra quem gosta de um desse vinho, lado tem aqui. Vinho, tem cinema, tem farmácia. Olha, tem muita coisa legal. Aproveita esses descontos que a gente separou e preparou para você no nosso clube de benefícios. E temos também parcerias no Clube ICL, olha, 10% de desconto no Armazém do Campo, para você que adora, como eu, aquele suquinho de uva ou aquele arroz integral que só vende lá. Orgânico. Autonomia literária, desconto de 20% em livros e também na Jacobina, também com mais 20% de desconto. E tem muitos presentes também, tá? Para os membros solidários. Tem livro autografado de Lula a Bolsonaro, de Rodrigo Viana. Ele vai assinar um por um e vai chegar aí na sua casa. Tenho também o livro Big Techs, do Eugênio Morozov. Cupom de 35% de desconto na loja Eu Sou ICL e também certificado digital do membro solidário. Tem ainda a loja Sou ICL com essas camisetas. Olha aqui. Que maravilha. Também para mostrar minha, olha. Essas camisetas incríveis e maravilhosas na lojinha mais amada do Brasil. Atendendo a pedidos, né, Chico? Vira Messi posta uma fotinho com o boné ICL e camiseta e a galera, pô, mas eu também quero. Eu compro, né? Agora você sabe. Agora já sabe, souicl.com.br. E para finalizar o combo de novidades, hoje tem mais um bate-papo ao vivo interativo com a nossa equipe de jornalistas, que são os apresentadores aqui do ICL, com a nossa comunidade. Olha o cartaz de hoje aí. Olha quem é hoje, Chico Sá e Roberta Garcia. Tamo juntos. Tamo junto. A partir das 8 horas da noite, logo depois do N2. Então dá tempo de respirar, tomar uma aguinha e mandar as brabas, porque o Chico Sá vai responder todas hoje. Tudo, intimidade, qualquer coisa, atuação política, militância, futebol, infância, futebol, poesia, vale tudo. Olha, tá liberado. Sem censura, liberou geral. Eu sou um pouco mais recatada, hein? Cuidado comigo. Meninos, ficamos por aqui, viu? 7h32 da noite. Juliano, prazer. Obrigada pela sua companhia. Imenso. Querido, vamos pro bate-papo com os assinantes do ICL. Obrigada a você aí do outro lado. Amanhã, Rodrigo Viana e Gabriela Varela estão de volta. Boa noite para você. Tchau, tchau. Ele é teólogo, sociólogo, historiador, professor, ator, escritor e é uma das maiores lideranças que o país tem hoje em dia. Algumas pessoas comparam ele a Martin Luther King, dizendo que ele é o Martin Luther King brasileiro. E ele vai ter uma conversa maravilhosa com a gente no dia 26 de maio, um domingo, às 8 horas da noite, chamado Em Busca do Melhor da Vida. A gente está falando do pastor Henrique Vieira, que com seus ensinamentos, com seu exemplo de vida, vai nos inspirar a levar uma vida mais amorosa, mais animada e mais cheia de força e coragem. Se inscreve agora nesse encontro, chame seus amigos e amigas para participar também e vão sair cheios de ânimo para construir um mundo melhor e ter uma vida mais digna e feliz depois do dia 26 de maio. Se inscreve agora e a gente se encontra lá.